Oi, gente linda. Tudo bem com vocês? Tudo certinho, pessoal? Vamos lá para nossa aula de ciências, tá? Olha só que coisa linda, gente. Parabéns, Marcos Paulo. Você fez o vitral. Nossa, ficou muito lindo mesmo. Fez até eu lembrar das minhas aulas de artes. Eu fazia vitral em aulas de artes quando eu era pequena. Mas dá um trabalho, né, Marcos? Esse daí parece que foi bem trabalhoso, viu? Porque tem bastante detalhes, né? Mas ficou muito lindo, viu? Parabéns, adorei. Parabéns mesmo, Marcos Paulo. Coloquei também umas borboletinhas aí para enfeitar o seu vitral também de borboleta. Joia, gostei, viu? É isso aí, gente. Tem que participar, né? E ir fazendo o que o caderno propõe, né? Mesmo que seja trabalhoso, mas olha só que resultado bonito, né? Joia, Marcos. Parabéns, viu? Vamos lá, gente. Nós estamos na página 123, instrumentos musicais e seus diferentes sons. Nossa, parece que a gente está numa aula da Pro Giovana, né, pessoal? Olha aqui, a irmã de Léo toca em uma orquestra e convidou a turma da Lupinha para uma apresentação. Observe os diferentes tipos de instrumentos. Aí o Léo está falando quantos instrumentos diferentes. Minha irmã me explicou as diferenças entre eles. Então, como nós estamos aprendendo sobre visão, sobre audição, né? Sobre tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve. Então, vem essa parte aqui da matéria, também querendo falar um pouquinho dos instrumentos musicais, tá? Olha que orquestra bonita, né, gente? E aqui a gente conhece um pouquinho, ó, os instrumentos de sopro. Tudo isso vocês já viram, né? Com a nossa queridíssima Pro Giovana. Mas aqui a gente vai dar uma relembrada, tá? Instrumentos de sopro. Nesse tipo de instrumento, o som é produzido pelo ar que a pessoa sopra em um tubo, fazendo com que o ar vibre. Observe alguns exemplos que nós temos: flauta, fagote, clarinete, oboé. Aqui em metais nós temos saxofone tenor, tuba, trompa, trompete, trombone. É bonito, né, de ver assim os instrumentos. Imagina se fosse pessoalmente, ao vivo, né? É bem bonito. Então, esses são os instrumentos que a pessoa sopra, né, o ar dela para dentro do tubo e esse ar vai vibrar e vai produzir o som, tá? Aqui são os instrumentos de corda. Nesses instrumentos, o som é produzido pela vibração das cordas. Então, nós temos os exemplos da guitarra, baixo, violão, ukulele, violino, contrabaixo, harpa e piano. Tem muita gente que não sabe que o piano é um instrumento de cordas, né, gente? Tem que observar lá por dentro do piano como que ele é. Então, aqui, nesses instrumentos, o som é produzido pela vibração das cordas, tá? E os instrumentos de percussão. O som é produzido por meio ou de batidas, ou de raspagem, agitação com as mãos ou com as baquetas. Temos as castanholas, guizo, bongô, sinos, tambor, pandeiro, xilofone,
chocalhos, triângulo e pratos, tá? Então, aqui o som, ele é produzido ou pelas batidas, ou pela raspagem, ou pela agitação com as mãos, ou com as baquetas, tá? É assim que se produz o som nesses instrumentos. Legal, né? Léo, a apresentação da sua irmã foi linda e emocionante. Adorei saber a respeito desses instrumentos musicais e suas diferenças. Agora, essa troca de ideia, a gente pode conversar um pouquinho com as pessoas aí de casa. Qual instrumento musical cujo som você mais gosta de ouvir? Todos esses instrumentos que nós vimos agora, qual deles você mais gosta do som? Eu, por exemplo, eu gosto muito do som do violino, eu gosto muito do som da flauta transversal e do piano. Gosto muito desses 3 sons. Gosto dos outros também, mas esses 3 são os que eu mais gosto. E você, por causa da suavidade, né? E vocês gostam mais do som de quais instrumentos aí que nós vimos? Você toca algum instrumento musical? Se a resposta for positiva, fale um pouco a respeito desse instrumento. A gente viu que na nossa sala de aula tem alguns amigos que já estão aprendendo, né? Alguns instrumentos musicais, violão, baixo, guitarra, né? É bem legal. E se a resposta for negativa, você gostaria de tocar algum instrumento musical? Aí vocês também podem responder. Vocês viram? Por exemplo, a nossa Pro Giovana, ela toca piano, ela toca flauta. Vocês viram a nossa Pro Monize na live? Que coisa mais linda, ela toca violão, né? É tão bonito, né, gente? Saber que uma pessoa, pelo estudo que ela teve, ela é capaz de manusear um instrumento e fazer sair som daquele instrumento, e um som bonito, que vai alegrar as pessoas que vão ouvir, né? É bem bonita essa relação da pessoa com o instrumento e o que ela vai proporcionar para outras pessoas. E como você distingue os diferentes sons dos instrumentos musicais? Nós já aprendemos, né, as propriedades do som. Então, essas são as formas de distinguir. Se o som é grave, se ele é agudo, se ele é muito intenso, né? Então, depois vocês voltem lá naquela matéria sobre propriedades do som e deem mais uma lidinha. Essa troca de ideias é sempre um momento para conversar um pouquinho, tá? Trocar ideias, né? Sobre algum determinado assunto, tá? No caso aí é sobre esses instrumentos musicais que nós vimos, se vocês gostam, se vocês gostariam de aprender algum, se vocês já sabem, já estão aprendendo. Só que para tocar um instrumento, gente, precisa de muito treino, tá? Tem músicos que ficam até 8 horas por dia só treinando no seu instrumento musical. Então, não é uma coisa fácil assim do dia para a noite, não. Precisa ter muito estudo, muita dedicação, tá? Aqui, gente, uma oficina, produzindo sons. Aqui eu vou, claro, vou deixar como uma atividade livre, tá? Se vocês puderem fazer, acho que vai ser maravilhoso. E se vocês não puderem, né, tiverem outras prioridades, tem as matérias para terminar, tem outra rotina aí em casa, a Pro também vai entender, tá bom? O objetivo dessa oficina é produzir instrumentos que apresentam diferentes sons. Proposta: criar uma história e utilizar os instrumentos confeccionados para fazer a sonoplastia de sua narração.
Então, aí vocês vão confeccionar alguns instrumentos. Isso daí, gente, seria uma atividade, assim, em família. Sabe aqueles momentos que a família fala, ai, não tem nada para fazer. Então, aí poderia ser uma oportunidade de criar instrumentos musicais e com esses instrumentos vocês vão criar também uma história e nessa história vocês vão utilizar os instrumentos, tá? Material, diversos grãos, arroz, milho, feijão, né? Quando quer fazer um chocalho, por exemplo. Botões, bolinhas de gude, areia, pedrinhas, gravetos, colheres, latinhas de alumínio, garrafas PET, baldes, tampas de panela, palitos finos e grossos de madeira, fita crepe, outros materiais que o grupo necessitar. Aqui está falando se fosse, né, na nossa sala, seria um grupo de 4 ou 5 alunos, mas em casa também, né? Pode ser grupinho, uma dupla, pode ser um grupinho de 3 ou 4 pessoas, dependendo de quantas pessoas tem na casa de vocês, né? Procedimento, primeiro momento, planejamento e distribuição das tarefas. Discutir a respeito da história que o grupo quer inventar para narrar para a classe. Pensar em instrumentos musicais ou materiais que podem ser utilizados para fazer a sonoplastia da narração da história. Então, a pessoa está narrando a história e lá no fundo tem o som, algum som de acordo com o que estiver sendo falado na história, né? Selecionar o material que cada aluno do grupo será responsável em trazer para a escola. Segundo momento, criação da história e confecção de instrumentos que emitem sons. Criar uma história escrita, onde aparecerão diversos sons. Produzir instrumentos com os materiais selecionados pelo grupo, ou utilizar objetos que, ao serem manuseados, emitam os sons necessários para a narração da história. Ensaiar a apresentação da narração da história e a utilização dos materiais ou dos instrumentos criados pelo grupo. Então, vocês estão vendo que essa é uma lição de adaptação, né? Que a gente vai ter que adaptar. Então, como é difícil de adaptar uma atividade como essa, é por isso que a Pro deixou livre, tá, pessoal? Para quem tiver condições de fazer, ótimo, vai ser uma ótima experiência. E quem não tiver, não precisa ficar preocupado, tá? Porque a Pro vai entender. Terceiro momento, apresentação da história. Ao apresentar a história para outros grupos. Uma apresentação vibrante, porque vai ter som, né? Que vibra, né? Então, quem quiser fazer aí um tipo de um teatrinho em casa, quem quiser até filmar, mandar para a gente passa para todo mundo ver, tá? Vai ser bem legal. E aqui é o registro. Registre por meio de escrita e desenho quais instrumentos ou materiais foram utilizados nas apresentações que mais chamaram a sua atenção, né? Quais instrumentos mais chamaram a sua atenção? Então, por exemplo, eu criei uma história com animais, né? E aí, quando eu narrei assim, e vem chegando o elefante, por exemplo, qual instrumento musical que o som poderia caracterizar o som de um elefante? Vou desenhar aqui um trombone, e aqui vou desenhar um elefante, porque o trombone ele representou o som do elefante na história, tá? Ou então da flauta na apresentação, sei lá, as formiguinhas andando. Então, pela vibração do som, vocês podem substituir aí por uma ilustração, alguma coisa referente à história que vocês vão criar, tá?
Então, gente, essa atividade eu quis passar para vocês, porque ela faz parte do nosso caderno, mas eu vou deixar como sendo uma atividade livre, tá? Livre para ser executada ou não, tá bom? Vai ficar a cargo aí da realidade de cada um na sua casa, tá? Aqui, hora do texto, cuidando da saúde auditiva. Dia 3 de março, todo ano, no dia 3 de março, é comemorado o Dia Mundial da Audição, tá? A audição é um sentido, né? Que nós temos 5 sentidos. Nós temos a visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato. Então, a audição é um sentido primordial para a comunicação humana. Muitos brasileiros apresentam algum tipo de deficiência auditiva. Em muitos casos, a perda auditiva é gradativa, vai sendo aos pouquinhos e ocasionada pela idade. Porém, em outros casos, essa perda auditiva acontece pela exposição excessiva a sons muito altos. A gente está vendo, por exemplo, uma geração de jovens aí que gostam de ouvir música, né? Num tom muito alto, e principalmente quem está ouvindo com fone de ouvido, gente. Às vezes a gente está do lado de uma pessoa e está ouvindo a vibração daquele fone de ouvido. Aí eu fico imaginando, e a pessoa que está com o fone, então? Como é que não está sendo ali para ela, né? Então, claro que ela está afetando todo o aparelho auditivo dela, porque está ouvindo num som excessivo, num som que o aparelho auditivo não aguenta, tá? Então, com o passar do tempo, é claro que vão aparecer os problemas. Leia com atenção alguns cuidados que é preciso ter para proteger sua saúde auditiva. Então, olha, utilizar fones de ouvido ou outros aparelhos sonoros com o volume abaixo da metade da capacidade de som e mantê-los sempre limpos, né? Você vai colocar ali na sua orelha, então tem que estar sempre limpinho. Não dormir com fone de ouvido e dar preferência aos modelos que ficam fora da orelha, não aqueles que a gente tem que colocar aqui dentro, né? Desse orifício da nossa orelha. Não introduzir objetos pontiagudos nas orelhas. Não deixar o som muito alto, a ponto de não escutar o que se passa ao redor. Tem gente que põe fone de ouvido para dirigir. Fica lá ouvindo a música, não sabe nem se alguém buzinou, dando uma dica, olha, a porta do seu carro está abrindo. Não sabe nem o que está se passando ao redor. E dentro de casa também. Tem gente que põe o fone de ouvido, fica ouvindo música no último volume, não sabe se a mãe chamou. Às vezes tem um familiar passando mal, te chamou, você nem ouviu. Então, isso daí é tudo, é desnecessário, né, gente? E não é correto também, tá? Também ficar atento a qualquer sinal de perda auditiva. Se você perceber já que alguém te chamou, você não está ouvindo muito bem, então tem que ficar alerta. Consultar um otorrinolaringologista pelo menos uma vez ao ano, tá? Essa é a profissão que o Marcos Paulo quer ter, né? Tá vendo? Tem que consultar esse tipo de profissional pelo menos uma vez ao ano para saber se está tudo bem com todos esses aparelhos aí. Então, essas dicas são bem legais. Tomara que vocês sigam essas dicas para que vocês tenham uma boa saúde auditiva, tá? Porque tem que começar agora, gente. Não dá para esperar mais, não.
Vocês estão fazendo parte de uma geração aí que parece que gosta de ouvir tudo muito alto, é muito exagero, né? Então, vamos desacelerar um pouquinho, vamos fazer o que é correto, né? Vamos pensar na nossa saúde ao longo dos anos. Diálogo com o texto. Quais atitudes você já tem para manter a sua saúde auditiva? Então, vocês vão voltar aqui nessas dicas, né? E vocês vão escrever umas 2 ou 3, se for o caso, né? Quais atitudes vocês já têm e vocês já estão pensando na saúde auditiva de vocês, tá? Para que vocês tenham uma boa audição até a fase de idosos, né? Vamos ver. Precisa cuidar ao longo do tempo. E que cuidados você considera que pode melhorar ou passar a ter para manter sua saúde auditiva? Então, também, pode ir atrás daqueles cuidados que nós lemos, ou se vocês tiverem outras ideias, também, tá? Podem sugerir aqui o que vocês acham. Para você, né? O que você poderia fazer para melhorar a sua saúde auditiva? Ou algum cuidado que você não tem ainda e que você precisa adquirir, tá? Agora, o que é deficiência auditiva? Deficiência auditiva é a perda ou parcial ou total da audição. Faz com que a pessoa comece tendo dificuldades em ouvir diálogos. Às vezes, assim, você está perto de uma pessoa conversando e você começa a não ouvir bem o que ela está te falando. Ou dificuldades em ouvir outros sons e pode chegar até a surdez total. Surdo é aquele que não ouve, né, gente? Felizmente, hoje em dia, é possível contar com a tecnologia para melhorar a qualidade de vida das pessoas que não escutam tão bem ou que não escutam nada, tá? Espetáculos teatrais, missas, jornais falados já estão sendo transmitidos também por meio da linguagem de sinais, né? A gente sempre vê, né? Um profissional falando, dando toda a mensagem que está, por exemplo, um espetáculo teatral. Tudo que está acontecendo ali tem uma profissional também falando com esses sinais aqui, né? Que a gente chama de Libras, tá? Linguagem em Libras. A linguagem de sinais é a linguagem que se utiliza de gestos, de sinais e de expressões faciais e corporais ao invés de sons. Então, como a pessoa não ouve o som, então ela vai visualizar, né? Ela não tem a audição, mas ela tem a visão. É a linguagem natural que os deficientes auditivos usam em sua comunicação. Então, tem gente até que gosta de treinar, né? Com a mãozinha, ficar fazendo todos esses gestos aqui, esses sinais com as mãos. Vocês estão vendo que cada um diz respeito a uma letra do alfabeto, tá? Mas também tem outros que dizem respeito a sentimento, né? Depois vocês podem pesquisar um pouquinho mais sobre esses sinais aí em Libras, tá? Observe o alfabeto da língua brasileira de sinais, Libras, utilizado pelas pessoas com deficiência auditiva, e eles usam para se comunicar, tá? Precisa de muito treino também, né, gente? Porque não é fácil também fazer todos esses sinais com a mãozinha e com uma certa rapidez, né? Precisa ser rápido.
E também para quem vai aprender também não é fácil, né? Porque também precisa saber fazer, mas também precisa ler rápido. Agora é com você. Descubra a frase representada por meio do alfabeto de sinais. Então, vocês vão seguir, ó, aqui da esquerda para a direita, de cima para baixo. E vocês vão formar uma frase aqui. Uma mensagem, né? Então, o que a Pro vai pedir? Para vocês pausarem o vídeo agora e tentarem descobrir, tá? Aqui está letrinha por letrinha, tá bom? Então, pode pausar e daqui a pouquinho a gente já corrige. Vamos lá, gente. Pronto? Então, letrinha por letrinha, gente, cada sinal desses aí com as mãos, olha qual foi a mensagem que nós tivemos. Mais amor, por favor. Legal, né? Tem até rima aí. Então, aí vocês já podem até corrigir. Espero que vocês tenham acertado, né? Era só ter olhado lá na página anterior. Cada sinal aí corresponde a uma letra do alfabeto. Então, vamos lá. Hora de investigar. Tá vendo, ó? Como num jornal, por exemplo, tem o repórter falando a notícia e tem alguém aqui num quadradinho, né? Falando tudo que esse repórter está falando, só que em sinais para os deficientes auditivos, já que eles não estão ouvindo, então eles vão ler de uma outra forma aí toda a notícia que está sendo falada. Então já tem bastante, em todos os lugares a gente já está vendo isso, né? Isso é bom para quem tem deficiência auditiva, é bom para a pessoa se inteirar sobre o que está acontecendo, né? Ela também quer saber da notícia, ela também quer curtir um espetáculo, não é, gente? Então, olha, a tecnologia e a melhoria na qualidade de vida do deficiente auditivo. Então, aqui vocês vão fazer uma pesquisa, vamos ver aqui, ó. Objetivo: conhecer e compreender a importância do desenvolvimento tecnológico para favorecer o dia a dia do deficiente auditivo. Uma proposta: pesquisar objetos, aplicativos, intervenções e meios de interação criados para facilitar a vida do deficiente auditivo. É claro que vocês vão ter que fazer uma pesquisa na internet, né? Para saber como é que está aí essa parte da tecnologia, o que está sendo criado de aplicativo, né? O que está sendo criado para ajudar o deficiente auditivo. Procedimento: pesquisar na internet, ou em jornais, ou em revistas, e transcrever o conhecimento adquirido que mais lhe chamou a atenção. E aqui é o local onde vocês vão escrever essas descobertas, tá? Que vocês fizeram a respeito dessa pesquisa. Como é que está a tecnologia, né? O que está sendo descoberto aí para facilitar a vida dos deficientes auditivos, tá bom? Aqui, poluição visual e poluição auditiva. A poluição visual se dá quando as informações visuais estão em excesso. Aqui a gente está vendo, né? Poluição visual. Tem muita informação, tem muita coisa aí para a gente enxergar, né? Pode ser encontrada em áreas urbanas, principalmente onde o comércio utiliza muitas propagandas. Então, tem muitas casas comerciais, cada uma quer fazer a propaganda do seu negócio, aí fica pondo outdoor, fica com panfletos, fica pondo, né? Tudo isso aqui por fora da loja, esses cartazes,
tudo para chamar a atenção do cliente. Mas aí, quando são muitos, né? Olha como fica. Fica uma poluição visual, fica muita coisa para a vista da gente ter que ficar prestando atenção em tudo isso, né? E também tem a poluição sonora. É qualquer emissão exagerada de ruído ou som que possa prejudicar a saúde, o sossego e o bem-estar das pessoas. É considerada um grave problema, segundo a Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, haja vista que afeta a qualidade de vida de milhares de pessoas. Então, muitos sons também, todos ao mesmo tempo e todos num volume excessivo, também é considerado poluição sonora e causa muito prejuízo para as pessoas. Muitas pessoas que moram em grandes centros urbanos convivem diariamente com a poluição sonora. Em trânsito, por exemplo, né? Barulho dos carros, das buzinas, em festas, um som muito alto, em shows, som muito alto. O que a Pro falou, né? Dessa geração de jovens que estão gostando de ouvir som muito alto. Então, tudo isso, um dia vem a conta, né, gente? Um dia a conta chega. E essa conta pode ser o quê? Pode ser algum prejuízo na audição. A vida nas grandes cidades, em meio ao trânsito, com grande fluxo de veículos, também obras civis, né? Quando estão construindo, por exemplo, um prédio, tem bastante barulho, né? Tem todo um maquinário, também bastante barulho. Uso de telefones, aparelhos de som e outros eletrônicos provoca irritabilidade e tira o sossego de milhares de pessoas. Então, assim como tem gente que já está acostumado a ouvir tanto barulho assim, ainda existem aquelas pessoas que gostam do silêncio, gostam de ouvir uma música baixinha, né? Então, são gostos diferentes, mas também acho que ao longo prazo nós teremos saúde auditiva diferente também, né? De acordo com os grupos aí. Então, aqui vocês vão produzir um texto. Você aprendeu a respeito do som e da luz, bem como de hábitos necessários para a manutenção da saúde auditiva e visual, considerando suas atitudes e o meio ambiente em que vive. Pensando a respeito de tudo que você descobriu até o momento, crie uma campanha para conscientizar as pessoas da importância da saúde visual. Essa campanha ela pode ser ou para os governantes, para que fiscalizem a poluição visual e sonora nas cidades. Ela também pode ser para os comerciantes, para que não se utilizem de estímulos visuais e auditivos em excesso para a venda de seus produtos. Pode ser para a área de saúde e pode ser também para a população em geral. Aqui está o grupo, né? Mas vai ser vocês em casa com a família. Seu grupo poderá fazer uma propaganda para a televisão, poderá compor uma música, criar um panfleto, entre outros recursos. Ao final do processo criativo, convide os alunos do segundo ano e apresente para eles o trabalho realizado. Você pode criar com seus colegas, professor, um vídeo também, tá? Então, aqui é claro que tem coisas que vão ser possíveis, tem coisas que nós vamos adaptar, tá bom? Então, aqui vocês têm essa folha aí na página, pelo que eu estou imaginando, mas também tem uma outra folha como essa no final do caderno, porque tem gente que vai precisar de mais do que uma folha para a sua criação aí, tá?
Há outra folha para o trabalho na seção Brincar e Aprender. Boa criação. Então, também, vocês podem criar uma propaganda. E qual vai ser a criação? Vocês que vão decidir, tá? Vocês vão ler novamente aqui as instruções e coloca a criatividade aí para funcionar, tá bom? Sua criação. Você pesquisou e participou das descobertas de seus colegas a respeito da tecnologia assistida para facilitar as atividades das pessoas que apresentam alguma deficiência visual ou auditiva. E está falando, né, se a gente tivesse visto a apresentação dos amigos. Agora, você e seus colegas serão cientistas e inventores, e a missão de vocês será criar um aparelho, ou um aplicativo, ou uma plataforma de trabalho, ou um display inovador, de que as pessoas com deficiência possam se valer e com que possam se beneficiar. Descreva a invenção do grupo e, a seguir, ilustre-a também. Então, aqui, agora, vocês é que vão criar, né, alguma coisa aí ligada à tecnologia para facilitar a vida de um deficiente visual ou de um deficiente auditivo, tá? Aí vocês vão escrever qual que é a criação de vocês e vão ilustrar, vão desenhar, tá bom? Pensem nos profissionais, né? Quando a gente fez o nosso projeto sobre profissões, não tinha gente que queria ser youtuber, tinha gente que queria ser profissão ligada à robótica. Então, agora está na hora aí de vocês criarem alguma coisa dentro das tecnologias, né, que existem hoje em dia. E vamos ver o que vocês criam que a criação de vocês vai auxiliar, vai ajudar os deficientes ou visuais ou auditivos a terem uma vida com maior qualidade, tá? Então, gente, é isso. Com isso, nós terminamos a parte de conteúdo, né? De ciências, mas nós ainda temos as lições de casa, tá? Nós vamos terminar na próxima semana. Então, espero que vocês se dediquem e saibam que nós estamos, assim, adaptando algumas atividades. Então, trabalhem dentro da realidade de vocês, tá? Então, é isso, pessoal. Se dediquem, tá bom? Um beijo especial da Pro. Tchauzinho para vocês.